Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema desse vídeo é um pouco espinhoso. Estou aqui no shopping, então não sei se o áudio vai sair bom, não sei se vai sair ruim, mas eu quero falar um pouco sobre o arminianismo, quais as implicações para essa teologia. Cara, assim, primeira coisa que a gente precisa saber, os arminianos, eles são nossos irmãos? Eu digo que sim. Depois eu vou explicar por quê. O arminianismo é heresia? Sim, ao meu ver sim, e vou explicar o porquê. Arminianos vão para o céu? Possivelmente sim, e também vou tentar aqui explicar o porquê que eu acredito que eles irão para o céu, apesar de acreditar que o que eles pregam é uma heresia. E eu quero pegar aqui um dos pontos da doutrina da graça, que seria a questão da própria, como é que eu posso dizer, da eleição incondicional. A eleição incondicional acredita que Deus te escolheu e você vai ser salvo pela escolha de Cristo, e não é mérito seu, não tem participação nenhuma de você nisso, nessa salvação. E é isso, você é salvo porque Cristo quer te salvar, porque Deus quis te salvar, Deus te escolheu desde a fundação do mundo. Os arminianos eles vão defender a ideia de que a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, aí já partindo um pouco para a expiação, ele não é limitado no sentido de que Cristo morreu pelos eleitos, mas de que Cristo morreu por todos. Então a expiação de Cristo ela é ilimitada, Cristo morreu por todos. E aí, no caso, agora a sua salvação, ela está disponível para que você possa alcançá-la, e você pode ou não aceitar Cristo, rejeitar Cristo ou não. Tipo assim, Cristo morreu por você, agora é meio que um papel seu agora de aceitar Cristo ou de recusá-lo. Eu não quero criar espantalhos com a doutrina arminiana, eu quero de fato rebater aquilo que eles de fato dizem. Eles vão alegar que, embora a decisão seja do homem, de escolher a Cristo ou de rejeitá-lo, ele faz isso por meio de uma graça preveniente, que é a graça de Deus que age no coração do homem e que habilita ele a escolher a Cristo ou a recusá-lo. No caso, o homem está morto em delitos e pecados, e aí essa graça preveniente meio que, não sei, ressuscita o homem, e esse homem agora vivo, ele pode escolher a Cristo ou renegá-lo. O que a doutrina bíblica, que eu acredito ser bíblica, vai defender? Que a ressuscitação desse cadáver putrefato, que era o ser humano morto espiritualmente, já indica dizer que ele aceitou a Cristo. Porque, vamos lá, qual que é a diferença? Os arminianos, eles acreditam que esse cadáver, ele ressuscitado, ele agora tem o poder de escolher ou de recusar a Cristo. Nós, pensamento reformado, acreditamos diferente. Nós acreditamos que quando Cristo ele ressuscita alguém, ele já ressuscita alguém, não é para que a pessoa tenha a possibilidade de escolher. Se ele reviveu, se ele nos vivificou espiritualmente, logo nós somos cristãos, somos servos do Senhor, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque veja, não existe a possibilidade de alguém ser ressuscitado espiritualmente sem estar em Cristo. Isso daí é impossível. Por que eu digo então que essa crença ela é uma heresia? Veja, nós precisamos fazer a distinção entre heresia e erro teológico, tá certo? A gente pode divergir em várias coisas. Por exemplo, o dom de línguas existe ou ele não existe? Muita gente vai defender que não, muita gente vai defender que sim, mas isso não abala a coluna central do evangelho. Então, quem tiver errado vai estar cometendo um erro teológico e não uma heresia. Mas nesse caso específico dos arminianos, por que é heresia? Porque fere a centralidade daquilo que é o evangelho, que é a salvação somente por Cristo. Porque veja, nós não defendemos que a salvação é pela fé em Cristo e mais alguma coisa, mas é pela fé em Cristo somente. Quando você diz que o homem ele tem uma coparticipação na sua salvação, isso daí é complicado. Você está colocando uma sinergia, e é justamente essa palavra que eles usam. Existe uma sinergia para a salvação.
ou seja, uma participação dupla na salvação. Nós, reformados, acreditamos que existe uma monergia, a salvação ela é exclusivamente por meio de Cristo. Então, se você está dizendo que existe uma sinergia, existem duas forças que operam para a salvação, então você está colocando em xeque a exclusividade da salvação por meio de Cristo. Muita gente vai dizer assim, não, veja, Mois, você está misturando alhos com bugalhos, porque na verdade isso que você está dizendo aí não é arminianismo, é pelagianismo, Pelágio que acreditava assim, é mesmo? Então, como que os arminianos creem que o homem pode executar o seu livre-arbítrio em prol da salvação? Talvez eles tentem se sair pela tangente. Aqui não estou demonizando ninguém não, certo, pessoal? Estou aqui no campo das ideias. Como é que eles explicam a execução do livre-arbítrio por parte do homem na sua salvação? Eles vão defender exatamente isso. Se você for a fundo conversar com um arminiano, você vai perceber que você vai deixar ele em maus lençóis com essa afirmação. Então, o que é que eles farão? Eles farão um malabarismo retórico, argumentativo, para poder tentar chegar à conclusão de que eles não defendem a salvação de Cristo por algum fator que não seja Cristo. Aí eles vão dizer, não, veja bem, existe a questão da graça preveniente, existe a questão de que Deus é Cristo quem atua no homem para que ele possa, que habilita-o para que ele possa aceitar Cristo e tal, mas pela sua própria vontade ele recusa. Aí no fim ele vai dizer assim, mas a salvação ela é exclusivamente por meio de Cristo. Mas se você apertar ainda um pouco mais o calo, a conclusão que você vai chegar é justamente essa conclusão que eu cheguei, de que no fundo não tem como a salvação ser exclusivamente por meio de Cristo se o homem participa disso. Porque veja bem, vamos pegar assim, não, eu sou arminiano, eu acredito na salvação por meio de Cristo somente, tá certo. Então Cristo morreu por você. Então a sua salvação já está concretizada? Na mente de um arminiano, não. Por quê? Porque esse homem precisa dar uma resposta a essa salvação. Se Cristo quer salvar você, mas você não abre o seu coração para que ele entre, para que ele faça morada na sua vida, para que ele mude a sua vida, para que ele te restaure, logo você não será salvo por mais que Cristo tenha morrido por você. Sabe por que isso também é uma heresia? Porque se Cristo morreu por você e você recusou por sua livre e espontânea vontade o sacrifício de Cristo, logo o sacrifício de Cristo na cruz por você que recusou a Cristo terá sido em vão. Veja só, terá sido em vão. E sabe qual é a problemática disso? A problemática disso é porque isso combate de frente a justiça de Deus, a doutrina da justiça de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Primeiro, o pecador ele não fica sem ser punido, ele precisa ser punido. Os pecadores justificados têm as suas culpas cravadas na cruz do Calvário, seu escrito de dívida cravado na cruz do Calvário, e pagos por quem? Por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo morre por alguém e essa pessoa ainda vai para o inferno, ele está pagando o seu pecado duas vezes. Por quê? Primeiro, Cristo pagou na cruz. Segundo, ele está pagando aquilo que Cristo já pagou. Ou seja, o que tornaria Deus alguém injusto. Então, isso é muito problemático. Muito problemático mesmo. Agora vamos para outros pontos. Falamos aqui sobre o arminiano ser heresia. Não sei se ficou completamente claro, mas se eu acabei talvez esquecendo alguma coisa, mas é isso. Agora, arminianos vão para o céu? Sim. Veja, católicos vão para o céu. E aí eu estou defendendo aquilo que eu defendi desde o início. A salvação não vem pela teologia. A salvação vem somente por meio de Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Mas aí tem um porém. Nós reformados acreditamos que quando Deus ele morre por alguém, ele regenera alguém, ele traz alguém para o reino, para o seu próprio reino, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, essa pessoa muda. Então ela começa a apresentar frutos de que houve conversão.
Então, não é que ela faz boas obras e ela é salva por isso, mas ela é salva e aí por isso ela começa a fazer boas obras. Então, por exemplo, se um arminiano, qual seria o critério para um arminiano ser salvo? Seria a cruz de Cristo, e por meio dessa cruz de Cristo, desse sacrifício de Cristo, ele não pode negar as centralidades básicas da fé cristã, como por exemplo, a salvação somente por Cristo. Um arminiano que sabidamente declara que a salvação não é exclusivamente por Cristo, isso é um sinal claro de que Cristo ainda não o alcançou, porque ele está negando o feito de Cristo na cruz. E veja que problemático, ele está negando o feito de Cristo na cruz. Agora, um arminiano que você diz assim, que você tenta combatê-lo e você diz assim, olha, o que você acredita é heresia, não está certo e tal, e que ele diz assim, não, veja bem, não é isso que eu acredito, não. Eu acredito sim, realmente, que Cristo morreu na cruz por nós e nos salvou de forma exclusiva. Não tem participação do homem. Logo, esse arminiano, ele está, como é que eu posso dizer, negando a base central do arminianismo e ele será salvo. Por mais que se você aperte o calo dele, no fim das contas, você consigo mesmo, você pense, tá estranho isso aqui. Na verdade, ele está defendendo a coparticipação na salvação. Mas se ele nega isso e ele diz, não, é somente por Cristo, então pode ser um sinal de que Cristo o alcançou. É nesse sentido também que nós chegamos à terceira coisa que eu abordei aqui no início. Eles são nossos irmãos. Por quê? Porque muitos deles são incoerentes com aquilo que eles creem. Por desconhecimento ou não sei por qualquer outro motivo, mas eles são incoerentes com aquilo que eles creem e por isso podem ser chamados nossos irmãos. Quem vai falar isso, eu vou deixar aqui para vocês, é o R6 Pro. Ele vai dizer que um arminiano salvo é aquele arminiano que é incoerente com sua crença arminiana, porque se ele se mantiver fiel àquilo que o arminianismo prega, no fim das contas ele vai rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz, ele vai rejeitar a justiça de Cristo, a justiça de Deus para punir o pecador, e vai implicar em vários outros caminhos perigosos que, na verdade, falando aqui de forma clara e objetiva, pode levar o homem ao inferno. Então, galera, esse aqui não é um ataque pessoal a ninguém, é só um combate a uma ideia, e eu pensei muito para poder dizer assim, poxa, arminiano é heresia ou não é heresia? Porque, veja bem, eu lembro da minha avó. Minha avó talvez foi uma das mulheres mais piedosas que eu já vi na face da terra. Crente. Eu vou lembrar do senhorzinho de lá da igreja. Eu vou lembrar de várias pessoas que eram arminianas, por mais que elas não tivessem estudado a fundo, não tivessem chegado à conclusão do que é arminianismo ou não. Elas irão para o inferno? Não, irão para o céu. Por quê? Porque foi aquilo que foi ensinado para elas. Elas nunca refletiram e sabidamente disse assim, a salvação não é por meio de Cristo somente. Elas não falaram isso de forma consciente, mas aquilo que elas já aprenderam. Agora, o que isso significa? Que elas são incoerentes com aquilo que Armínio pregava, que os remonstrantes pregavam. Mas uma pessoa que é sabidamente arminiana e declara isso, vai a fundo nessa fé, é uma crença muito problemática, uma crença que pode matar alguém de forma espiritual. Vou deixar aqui para vocês o vídeo do R6 Pro e que vocês tirem as suas próprias conclusões e que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima. Espero que sim, creio que sim, porque eu fui por 5 anos após me converter, antes de eu me tornar reformado em minha teologia, e eu acredito que estava em um estado de graça naquela época. E eu acho que o arminianismo é uma teologia extremamente defeituosa e fraca, e que tem consequências graves e ramificações para a igreja em geral e para o indivíduo cristão em particular. Mas eles são salvos? Eu gosto sempre de dizer que sim, mas por uma feliz inconsistência. Se eles realmente acreditam no que dizem que acreditam, então eu não acho que eles sejam salvos, porque eles vão afirmar a justificação somente pela fé e a obra de Cristo somente, todas essas coisas ortodoxas. Mas você pergunta a eles, por que eles são salvos e o próximo deles não é? Eles vão dizer que Deus concedeu graça a eles e ao próximo, mas eles disseram sim a essa graça e cooperaram com ela. E o próximo deles disse que não e rejeitou. Então eu digo aos meus amigos arminianos, então você fez a coisa boa e eles fizeram a coisa má. Então você tem algo a se orgulhar e eles só têm
pecado. E então você fez a coisa justa e eles fizeram a coisa errada. Portanto, a sua obra, em última análise, é o fator decisivo para você ser salvo. Onde a má obra do seu próximo é o fator decisivo para que eles não sejam salvos. Agora, quando eu digo isso aos meus amigos arminianos, para crédito deles, eles sempre dizem, não. Eu não acredito que sou salvo com base em minhas obras e que o meu próximo está condenado por suas más obras. Eu não creio nisso. Eles não acreditam nisso. Mas estou dizendo a eles, mas isso é o que você deve dizer se quiser ser consistente com a sua teologia. Mas, felizmente, eles não são consistentes na teologia deles.